É um novo quadro no Você Bonita. Eu ainda não tenho aí datas, periodicidade para contar para vocês que a gente vai fazer esse quadro, até porque é um quadro livre, super gostoso e que você vai fazer parte. Você vai fechar aí a nossa mesa e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu já quero agradecer toda a minha equipe, minha diretora, toda a minha equipe de produção, os meninos, inclusive Thiago, nosso diretor de imagem, que no mesmo momento que eu tive aí uma certa ideia de parte disso, toparam, disseram, vamos lá e vamos estrear antes do final do ano e vamos fazer a coisa acontecer. Então, está no ar, e eu vou apresentar para vocês como é que vai rolar isso tudo, o nosso novo quadro, Confraria Saudável. Olha, gente, para abrir o nosso quadro, temos convidados mais do que especiais e a ideia desse quadro, até antes de apresentá-los, sejam bem-vindos, muito obrigada. Eu sei que vai ser um sucesso aí com nomes tão importantes e pessoas tão competentes nas suas áreas como vocês. Agora, eu vou contar para vocês por que confraria. A confraria é um momento que a gente pode debater, que a gente pode conversar, que a gente pode aprender, que a gente pode trocar ideias e que a gente deve sim ter aí algo muito gostoso e saudável, que é a proposta do Você Bonita, para acompanhar tudo isso. Então, durante o nosso quadro, hoje quem vai estar aqui pilotando a nossa cozinha é a nossa querida nutricionista e que também é chefe, Maria Gabriela Esteves. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carla. Olha, o sempre prato um que prazer. você escolheu é um espetáculo que a gente não vai mostrar, é uma surpresa. Quando você servir, que a gente vai ter aí aquela... Uau! Olha o prato da Gabi. Espero mas eu vou que contar. agrade a todos. É um tartar fantástico. Aguardem. Só que no dia do nosso quadro, a gente não vai exibir a culinária como ela é normalmente. Então a gente não vai ter um passo a passo, embora toda a receita vai estar lá no nosso site, Sim. no nosso Instagram, para você poder acompanhar direitinho e, claro, produzi-la na sua casa. E a Gabi também pode tirar todas as dúvidas. Sem A dúvidas. ideia é que ela cozinhe enquanto a gente bate esse papo e que você faz parte dele, viu? Delícia, Você vai vamos fazer lá. parte, você vai também colocar os seus pontos, né? E isso que é muito gostoso. Então, Delícia, entre amigos. entre amigos. Quem Né? pilotar a cozinha vai ter essa parte também. E aí eu recebo essa dupla, que eu tô muito feliz. Ele que é cirurgião plástico, Dr. Vitor Sorrentino, e nutrólogo também com a gente. Bem-vindo. Super prazer. A última vez que a gente se encontrou foi para uma entrevista muito legal, que é um sucesso, né? Que é muito compartilhada nas redes sociais. Estou muito feliz que você tá com a gente hoje, viu? Também Para tô aqui, compartilhar também todo o seu, enfim, seu conhecimento, todas as suas informações. E com a gente mais uma vez, ginecologista obstetra, Dr. Domingos Mantelli. Tudo jóia, Bem-vindo, Carol. tudo Prazer ótimo. estar aqui mais uma vez Muito também. feliz com essa dupla. Agora eu vou tomar meu lugar aqui, ó. Eu vou dar a voltinha. E por que eu contei e disse que era um convite? Porque o pessoal de casa tá fechando, né? Então a nossa confraria, vocês também fazem parte. Até para que a gente entre no assunto e comece de fato, mais uma explicação. Você pode mandar perguntas no @VocêBonitaTV e eu espero também que, se você quiser e tiver essa vontade, manifeste sua opinião deste assunto que a gente vai tratar hoje. Coloque ali, Carol, não, eu acho isso, mas é aquilo, é para todo mundo, sabe? Que a gente vai ter oportunidade de ler também algumas opiniões e aí sim a gente entra nesse clima de confraria. Agora eu vou contar o tema, né? Porque o tema também tem que ser um tema especial. A gente escolheu um tema que eu diria que é algo mais do que atual e contemporâneo, que tem sido aí muito discutido. A gente vai falar de hormônios, de reposição hormonal e de tudo que envolve esse universo. Então, tá mais do que claro porque que nós temos esses dois convidados e a nossa chefe nutricionista, a Gabi, junto com a gente. Para abrir, gente, vamos lá, porque agora a palavra vai ser de vocês e eu vou estar aqui também aprendendo e tentando provocar algumas certas discussões para a gente aprender mais. Eu vou começar com uma pergunta para o Dr. Vitor Sorrentino, que é o seguinte: eu recebi um texto seu super bonito, super gostoso de ler a respeito do tema, e o início do texto dizia exatamente assim: falar de hormônios gera aí algo diferente em cada mulher, dependendo da fase da vida que ela estiver. Então, na mulher jovem, ela quer ver uma pele bonita, né? Ela pensa nos hormônios como algo ali que vai, de repente, deixar o metabolismo dela mais acelerado. E numa mulher que tem uma idade mais avançada, ela tá ali preocupada com a menopausa, com os efeitos que isso pode causar. E me chamou a atenção porque é exatamente isso. Agora, se a gente não entender esse universo, o que são esses hormônios e o que a gente deve entender a respeito deles, não dá para começar assunto nenhum, né? Então, bem-vindos.
É contigo, te passo a palavra. Passou praticamente uma bomba, né? Não. Os hormônios são muito importantes para a vida. Obviamente que a preocupação com os hormônios, ela vem sendo um pouquinho deturpada, né? Justamente em relação a saber o que é o hormônio e o que não é hormônio. No começo de conversa, o hormônio é o que a gente produz. Tá. E obviamente que a gente produz, ele tem muitas finalidades, muitos objetivos. Remédio de hormônio é outra coisa. Né? Então, muitas das preocupações que as pessoas têm são em decorrência de alguns equívocos que a ciência comete, né? Infelizmente, ao longo dos anos, e aí modificaram um pouquinho a imagem que a gente tem de hormônios, o que seriam realmente hormônios. Ter boa condição hormonal depende de boa alimentação, de ter uma boa saúde, uma programação metabólica gestacional, depende de atividades físicas, depende de uma série de coisas. Os hormônios, na medida certa, eles são sempre positivos. Então, eu nunca vou ouvir uma história de que eu tenho medo de hormônio. A gente tem que ter muita sorte de ter bons hormônios. O que acontece é que, realmente, na adolescência, há uma preocupação muito grande com aspectos de emagrecimento e tal, pele, né, cabelo, e aí algo se perde, né, porque infelizmente os nossos hábitos estão tão errados que aí a pele fica ruim e a gente dá a culpa do hormônio, na verdade é a alimentação. Alguma coisa acontece de errado, o hábito como um todo está ruim, e não é a culpa do hormônio, o hormônio é o final da história. Se eu tiver um mau hábito e meu hormônio ficar alterado porque eu durmo mal, a culpa é do sono, não é do próprio hormônio, e ele está me sinalizando que alguma coisa está acontecendo. Entendi. Então hoje a gente tenta entender muito mais as causas, né, possíveis de hormônios estarem alterados. Aí, através de bons hábitos, a gente pensa em ter boa qualidade hormonal. Salvo, claro, algumas exceções, né? Que podem acontecer e até ligados a uma parte genética, né? Exatamente. Pode. Apesar de que genética hoje conta mais ou menos 15% do que a gente Então, as culpas geralmente são nossas, né? Então, assim, os hormônios eles são sempre positivos, bem positivos. Ou para nos mostrar que algo está errado na nossos hábitos, ou então para que a gente tente regular de alguma forma, né? Individualizando os tratamentos, e se for o caso, sim, na necessidade de uso de equilibradores. Na menopausa já muda completamente, né? Porque ninguém fala assim, estou louca para entrar na menopausa, né? Eu acho que só se a pessoa for louca, né? Estou louca para entrar na menopausa. A pausa, como na mulher, ela é muito significativa, porque os hormônios eles cessam, simplesmente eles param de ser produzidos, e aí, com isso, muitos problemas começam a acontecer. Mas isso é normal, né? Isso é fisiológico. É fisiológico, né? Mas assim, a fisiologia hoje, né, Carol, assim, a gente já não está respeitando a fisiologia para quase nada. Imagina que, fisiologicamente, morreríamos aos 40 anos. Talvez entendi onde você quer chegar. Estamos vivendo mais, assim, fisiologicamente, a pessoa assim, é fisiológico, não, doutor, é natural usar hormônios depois de uma certa fase? Não, assim como não é natural usar o antihipertensivo, um remédio para câncer, um remédio para resfriado, que seja qual é. Entendi. Então, esses avanços da medicina são para nos proporcionar melhor qualidade de vida. Para a gente viver mais. E viver melhor, né? Com mais qualidade de vida. Entendi. Então, a gente sabe que na menopausa, os hormônios, eles têm, assim, uma finalidade. Quando a gente pensa em repor, e tem formas melhores de repor, é entregar o mínimo possível, mas aquele mínimo responsável por fazer as principais funções do nosso corpo. E aí manter saúde e qualidade de vida ao longo do tempo. Que eu acho que a gente está buscando, e por isso o Dr. Domingos está aqui, que você está diretamente, né, com as mulheres, né, cuidando aí dessa orquestra, né, desses hormônios. E eu acompanho muito o seu trabalho nas redes sociais, enfim, a gente se conhece há muito tempo. Eu sei que você tem uma preocupação de tratar o indivíduo como uma pessoa individual, única, né? E que o que me chamou já muita atenção, e eu acho que é uma coisa que a gente pode colocar aqui indo ao encontro do que o Dr. Vitor falou, é o seguinte, o fato de muitos exames, quando você tem ali nas mãos, e depois de, claro, uma parte clínica toda feita e tal, você fala, meu Deus, agora eu estou entendendo por que tal coisa está acontecendo. Você, muitas vezes, se depara com um exame e você fala, mas peraí, ela tem quantos anos? Se eu pegasse um exame desse e não tivesse perguntado a idade dela, eu tinha certeza que ela tinha mais de tantos anos e, na verdade, é uma mulher de 30 anos. Então, isso tem acontecido com frequência, certo? Isso acontece com muita frequência, Carol. Um grande erro que acontece quando você não vê o todo, que é bem o que o Vitor colocou. A pessoa tem um problema para dormir e aí ela tem um distúrbio hormonal. As pessoas acham que vai ter que dar hormônio para consertar o problema hormonal dela. Entendi. Na verdade, tem que corrigir a causa do problema.
Você tem que ir no cerne da questão. Às vezes não é o hormônio. Às vezes não é um hormônio. Ou muitas vezes, vou dar um exemplo, uma coisa bem simples até da área de ginecologia. A mulher tem um corrimento vaginal, é uma coisa simples. Não adianta você ficar dando creme vaginal atrás de creme vaginal. O problema tem que buscar a causa. Às vezes ela está com desequilíbrio de flora, está com alteração de pH. Você tem que ir atrás do problema, do cerne da questão. E a mulher, quando a gente fala de hormônios, eu brinco, eu sempre falo isso aqui no programa, a mulher é regida por duas coisas, né? Hormônios e emoções. Qualquer uma das duas que sai dos eixos, a coisa complica. Dá problema. E não é dando mais hormônios, ainda mais hormônios sintéticos, que você corrige um problema hormonal. Então assim, eu estou com acne. Tá, tem um distúrbio hormonal. Então vamos dar mais hormônio para corrigir aquela acne? Não tem muito nexo a coisa. Que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Então vou fazer o uso da pílula anticoncepcional, porque daí diminui nananã. Enfim, e a síndrome de ovário policístico, a gente já falou tantas e tantas vezes que podemos falar quantas o público quiser. Mas é meio que isso, essa bola de neve, né? O anticoncepcional, eu sempre falo o seguinte, até como ginecologista falando isso é até estranho, mas eu muito pouco receito um anticoncepcional oral combinado, por quê? Você tem que pôr na balança. Qual é o benefício que a mulher está buscando para mim? Doutor, eu quero um anticoncepcional só para não engravidar. Ok, o seu benefício vai ser não engravidar. Em contrapartida, você vai ter perda da libido, aumento de inchaços, varizes, risco de AVC, risco de trombose. Peraí, vale a pena? Eu estou tendo um benefício que é só não engravidar, a troco de uma série de estragos no meu organismo por conta disso. Sim. Aí a mulher fala assim, mas eu tomo um anticoncepcional, a minha pele fica boa. Quando eu paro, a minha pele fica ruim. Então, pera um pouquinho, eu vou fazer uma analogia bem assim. A pessoa é viciada em cocaína, ela cheira cocaína durante 10 anos. Ela para de cheirar cocaína, ela começa a ter suar frio, passar mal, ter tremedeira, ter distúrbios visuais, começa a ter alucinação. Então eu vou voltar a cheirar cocaína porque faz bem. Não, está tendo uma abstinência à droga. Quando a mulher usa um anticoncepcional por 10 anos e ela para abruptamente e ela começa a ter uma série de reações no corpo, ela está tendo uma abstinência à droga. Os ovários delas ficaram 10 anos silenciados, sem saber o que é produzir hormônio. Ela ficou bioquimicamente igual a uma mulher menopausada. Quando esses ovários voltam a produzir hormônios, eles não sabem nem como produz mais hormônio direito. Entendi. E começa a produzir de forma totalmente destrambelhada. Até que eles reaprendam. E que aí ela tem irregularidade na menstruação, dificuldade muitas vezes para engravidar, acne, TPM, começa a ter oleosidade de pele, problema de cabelo. Ela fala, então eu vou voltar a tomar o anticoncepcional porque fazia bem? É a mesma analogia que eu fiz da cocaína. Então eu vou voltar a cheirar cocaína porque faz bem? Entendi. Não, é uma abstinência do organismo àquela droga. O anticoncepcional tem que ser tratado como uma droga, como uma medicação. Certo. Ele é um medicamento à base de hormônios. Tem indicações? Tem. Tem algumas patologias, alguns casos que ele tem indicações de serem usados. Mas ele não pode ser generalizado e usado à torta direita como é feito, prescrito muitas vezes pela sua amiga e não por um médico que está avaliando o caso. E numas mulheres muito jovens, até no texto do Dr. Vitor estava muito claro, você chega lá com cistos com seus 14, 15 anos e o que é te colocado, vamos então usar um anticoncepcional, enfim. E às vezes dentro do mesmo conceito do medo de hormônio. É isso que a gente não consegue entender. Mas eu tenho medo de hormônio ainda. Bom, se tem medo de hormônio, já fica sem um anticoncepcional porque é um remédio de hormônio. Porque ele mas a minha médica é contra o hormônio. Estou na menopausa. Mas durante a vida toda ela te prescreveu anticoncepcional? Ela prescreveu. E aí? Era hormônio, era remédio de hormônio. Essa analogia eu faço outra, assim. A gente quer matar uma formiga que está no meio de uma floresta. A gente precisa matar a floresta inteira ou a gente vai atrás da formiga? Perfeito. E aí, vou até passar. Olha, como é que tá aí, meninos? Eu vou mostrar isso aqui. Olha que delícia que ela já tá cortando aqui, que coisa boa. Entrando no seu universo, Gabi, você também, como universo feminino, né? Então aqui você tá representando essa parte que a gente tá falando aí das mulheres, essa busca e tal. Sim. E também da parte nutricional, que é o que você faz todos os dias. Até entrando um pouquinho na minha vida, eu passei por isso. Eu comecei a tomar contraceptivo com 13 anos. E com 28 eu tirei a safena, né? Então, assim, risco grande, meu pai já teve AVC, então, assim, né? É só o ovário com cisto, então, né? Não é a Gabriela. E aí? Cheguei a 98 quilos, um desequilíbrio hormonal absurdo. E que eu falo, por Deus que eu engravidei, porque eu não sei como com o desequilíbrio hormonal que eu tinha, que graças a Deus eu tenho minhas duas meninas. Que você acertou sua alimentação e sua Sim, vida. mas assim, né? Então seria tão bom a gente ter esse conhecimento há 20 anos atrás, né? Eu acho que para todo mundo, e é bom que a gente está tendo acesso a isso, né? Com mais facilidade. Eu acho que assim, rede social, no meu ponto de vista e para os meus clientes, é
é ruim por um lado, porque às vezes eu recebo gente no consultório, eu sei tudo, porque eu sei que é bom o abacate, eu sei que é bom não sei o quê, mas assim, não consegue centralizar. Mas ao mesmo tempo a gente tem acesso a profissionais aí que estão divulgando uma medicina integrativa, preventiva e assim, né, que a gente vai buscar uma coisa muito melhor. E é sabido também, cara, desculpa, imagina. A alimentação tem uma parte muito grande nisso, né? Então, assim, a gente olhar o paciente como um todo, né? Assim, essa questão do sono, da flora intestinal. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que chegam com candidíase e comem um absurdo de açúcar e farinha branca. Então, assim, daí fica com um medicamento via oral e dá pro parceiro e toma... Não adianta. Daí você muda, assim, 20 dias a dieta. Acaba. E aí toma um antifúngico, passa o creme vaginal, debilita mais a flora vaginal, o que deixa mais suscetível a mais patologias e quando às vezes uma mudança alimentar resolve o problema. Sim. Mas o que eu acho que a gente pode entrar, e até daqui a pouquinho a gente vai colocar a perguntinha do público no @VocêBonitaTV, é o seguinte: como a gente... Aqui a gente está falando para um público muito grande, isso vai ser compartilhado na internet, vocês sabem a responsabilidade de tudo isso, assim como eu sei, vocês praticam isso inclusive nas redes sociais quando estão colocando o assunto. Como é que a gente transfere isso para o dia a dia, de uma forma tranquila, para quem está assistindo a gente, saber assim, poxa vida, quais são então, qual é, o hábito, o mínimo que eu tenho que fazer para conquistar esse equilíbrio sem que eu tenha que recorrer a outras coisas e que eu me sinta bem, que eu acorde bem, que eu consiga fazer as minhas atividades durante o dia de uma forma completa, de uma forma plena, né? Porque as pessoas têm fadiga, as pessoas dormem e parece que não dormiram. Então, até para o público entender, como é que a gente resolve pelo menos um início desse problema e destrava essa chave, né? Para ficar aí... na cabeça mesmo das pessoas. O que é o mínimo? Olha, o mínimo eu acho que é você fazer os seus exames periódicos para tentar manter o seu organismo saudável. Hoje, é muito raro alguém ter saúde sem fazer uma boa suplementação. Porque mesmo que você tenha uma alimentação regrada, seja uma pessoa focada nisso, os alimentos não são mais o que eram há 50 anos atrás. Os nutrientes dos alimentos não são mais o que a gente tinha lá atrás. Tá. Eu poderia falar assim, você está pobre em selênio, vamos comer tomate porque o tomate é rico em selênio. Na verdade, o tomate era rico em selênio há 40 anos atrás. E o produtor de tanto plantar no solo e não repor o selênio, o tomate hoje já não tem tanto selênio quanto tinha lá atrás. Perfeito. Então, se você não fizer uma suplementação, dificilmente você vai ter uma qualidade de saúde boa, exemplar, excelente. Eu digo por mim, por exemplo, vamos falar da vitamina D. Poxa, eu trabalho das 7 horas da manhã às 10, 11 horas da noite, todos os dias. Terno, gravata, fechado, eu não tomo sol. Como que eu vou produzir vitamina D? Não vou produzir. Ou eu suplemento, ou eu vou ter uma vitamina D baixa. É um problema da vida moderna, então está tudo associado, né? Então, eu acho que muitas coisas você vai adaptar. Ou adaptar de uma forma a suplementar, ou eu vou ter que arrumar um horário na minha agenda para parar o meu consultório meio-dia, ficar meia horinha exposto ao sol para produzir minha vitamina D. Tem Cada pessoas um vai achar um que jeito. Tem pessoas que até tem essa escolha, né? E sem o filtro, nesse período, pelo menos 15 minutos para conseguir produzir. Agora, e nessa questão da alimentação, né? Alimentação. O que dá para fazer, assim, porque mesmo, como a gente está falando para um público muito grande, né? Tem pessoas que às vezes não têm condição de chegar ao médico, né? Sem dúvida. Um nutricionista. Do básico de alimentação é comer... descascar mais e desembalar menos. Comer mais comida de verdade. Tá. E aí eu incluo comida de verdade, eu incluo abacate. Eu não incluo pão como comida de verdade. Eu não incluo macarrão, porque as pessoas têm essa ideia. Mas Jesus comia, naquela época o pão era completamente diferente. As comidas eram diferentes, os hábitos eram diferentes. Então é comer comida mais de verdade. Evitar o excesso de farináceos, o excesso de carboidratos, porque o grande erro hoje é comer excesso de farináceos. Se a gente fosse assim, estipulasse, a maioria das pessoas estão com problemas por quê? É o estresse, é o sono, né? É excesso de farinha, é excesso de carboidrato refinado. Pior que é, né? Vamos falar a verdade? Pior que é, porque é gostoso. Fazer o quê? Então, a gente tem que admitir, não é? Claro que é gostoso. E fora os aditivos químicos, né? Que dá aquele vício de paladar e tudo mais. Alimentos inflamatórios, né? Inflama o organismo como um todo. Não tem jeito. Quanto àquela questão ali importante, até estou para publicar, vou em primeira mão aqui, um artigo que saiu semana passada, muito interessante, na Dinamarca, mostrando que as mulheres, as meninas, eles não tinham feito estudo com meninas ainda,
eles mostraram um resultado significativo de aumento de suicídio. Você sabe que está aumentando muito hoje no mundo. E em meninas usuárias de pílula anticoncepcional das não usuárias. Olha isso! Eu altero toda uma fisiologia hormonal numa menina. Que causam diversos, a gente não sabe mais a personalidade das pessoas. Inclusive um transtorno. Os hormônios dizem sobre a nossa personalidade. É um estudo dinamarquês grande, 600 mil pessoas, eles conseguiram acompanhar e o resultado foi significativo. Então a gente tem que ter cuidado. E certeza que vem aquela pergunta, mas o que eu vou usar então para não engravidar? É uma gama de coisas. Você tem os métodos de barreira, preservativos, você tem o DIU de cobre. Tem aplicativo que muita gente tem, você pode fazer. Mas tem gente que fala assim, e quebrar esse mito, eu não tenho filhos, então não posso usar o DIU. Pode, não só pode, como é recomendação da Sociedade Brasileira de Ginecologia. Você pode utilizar o DIU de cobre, sim, mesmo em mulheres que nunca engravidaram. Olha que interessante. Ele é totalmente isento de hormônios, ele mantém a menstruação da mulher e evita a gravidez, que é o que 99% das mulheres que procuram anticoncepcional querem. E não é abortivo. Engravidar. E não é abortivo. Esse papo é terrível. Exatamente. Agora sim, a gente tocou num assunto importante. Antes eu vou fazer o seguinte, falei que ia botar aqui algumas questões do público e acho que a gente já tem pronto. Vamos colocar na tela então, pra gente colocar mais um assunto aqui, que essa questão do pão e do macarrão é legal. Rô, obrigada, um beijo pra você. Parabéns pelo novo quadro, Amanda assistindo e tirando inúmeras dúvidas. Parabéns. Obrigada, lindona, é um prazer. Tenho certeza que pros meninos também. Mande dúvidas, aproveita, tá? Manda agora. Um beijo, Janaína, obrigada também. Quadro maravilhoso, pauta incrível, parabéns. Nutri. Lá, que legal. É Nutri? Lá, bem-vinda. Aliás, todas, eu digo bem-vindos, vocês são bem-vindos aqui. Mandem mensagens, perguntas, aproveitem, porque de fato os meninos estão aqui para compartilhar informações, assim como a Gabi também. Voltando à questão do macarrão e do pão, o que acontece? As pessoas acabam colocando a situação como uma situação também, e a gente tem que entender os problemas do país, infelizmente, quando a gente diz de infelizmente, a gente vai fazendo uma linha de infelizmentes, né? Parece que tem vários, né? E tem, de fato. Carol, mas o pão é barato, a farinha é barata, o macarrão é barato. E aí a gente fala, eu muitas vezes até falo, olha gente, mas o remédio não é barato. E a gente cai nessa questão. Exato. Então, assim, o quanto vale você comer um pouco melhor, que talvez custe um pouco mais, e que você também vai estar mais afastada do remédio, não é? Como é que a gente põe essa discussão para as pessoas entenderem com mais facilidade? Acho que eu sou meio pontual com o texto. Pão é barato, mas eu tenho um celular iPhone, é isso? Enfim. E a banana, entendi. Não é barata. Eu tenho a televisão, e a maçã, entendi. E a batata. Tudo é melhor que o industrializado. Sem entender. Então, claro que isso não exclui, assim, pode comer um pão, eventualmente, mas isso não pode fazer parte de maneira alguma de todos os dias uma quantidade acelerada. Existe a exceção. Existem exceções, como eu tenho, mas não pode fazer parte da nossa rotina diária. E o barato é aquelas coisas... As pessoas são, hoje, infelizmente, redes sociais nos trouxe muito benefício, mas é o costume de querer tudo nas mãos. Cheirinho bom. O que eu faço? Não, faça a sua parte, faça aquilo que tem condição de fazer, mas não tem orgânico na minha região. Compra a fruta que tem, isso aqui. Mas é caro, isso aqui. Mas não é um pouco, não é todo dia, entendi. E é o que o Vitor falou, você não tem condição de suplementar com uma vitamina D, arruma um horário para tomar sol. Pronto. É de graça. E vai subir sua vitamina D, você não precisa gastar dinheiro comprando, não precisa. E atividade física nessa história, hein, gente? Mesma coisa. Você não precisa pagar uma academia cara para ir malhar, você pode malhar em casa. Não tenho academia, não tenho condições de academia. As pessoas antigamente carregavam pedra. A gente tem fotos de pessoas na África lá montando pedra. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, né, Carol? Não, e onde a gente trabalha normalmente tem escada, você tem que subir, você tem que descer e... Carregar coisa. O próprio movimento de carregar coisa já é alguma coisa. E assim, até para que eu entenda, você comentou no início e olha só, vamos colocar a pergunta do público, daqui a pouco eu faço a pergunta. Não, poxa vida, eu também tenho um monte de questão aqui e eu quero ouvir a do público. Vamos lá, na tela quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari, um beijo pra você. Uso anticoncepcional por causa da endometriose. Então, ele pode afetar meus hormônios? Bom, entrando na endometriose. É o que eu falei, anticoncepcional tem as suas indicações. Em algumas patologias tem necessidade. Às vezes uma mulher com endometriose, eu tenho a necessidade, por exemplo, de suspender a menstruação dela. Tá. Eu só vou conseguir fazer isso à base de hormônios, não tem jeito. Aí nesses casos vai ter indicação. Claro, mas vai, que ela falou, mas eu vou ter prejuízo com isso? Alguma coisa vai, os efeitos colaterais vão ter. Só que aí, no caso, os benefícios suplantam os malefícios. Entendi. Que eu tenho uma patologia a ser tratada. Certo. É aquela coisa que eu falei de pôr na balança. No caso dela, vai valer a pena porque tem a necessidade. Só que a questão é a seguinte, eu acho que isso pode servir para Mari como para tantas pessoas. Nos casos que existe, então, a indicação e que, às vezes, a pessoa está fazendo um tratamento e ela tem que fazer o uso do medicamento, enfim...
O bom senso prevalece nesse sentido de, então, o que a gente pode escolher que vai ser melhor? Então, assim, ela sabe que ela vai ter que tomar a pílula, tá? Então, no caso dela, rolou a indicação. Ela pode melhorar todo esse universo se ela tiver todas as outras coisas bem feitas, como vocês colocaram, certo? Exatamente. O impacto dessa pílula vai ser muito menor. É isso que a gente tem que acreditar. A gente trabalha hoje com soma de fatores. Quais são os fatores que vão levar a adoecer? Não é só a pílula. Não é, claro que às vezes, infelizmente, ela acerta exatamente o que não poderia fazer. Mas tem que, essas pessoas que têm que fazer uso de uma medicação, elas vão ter que acertar muito na alimentação, E talvez esse acerto todo, o Domingos já está cansado de receber e eu também, acabou, não preciso mais usar. Acabou a inflamação, o pouquinho que tem já não me traz mais dor, é num local, essa endometriose, que já não me traz mais transtorno. A vida saudável mudou. Mudou tudo, mudou o quadro. A gente brinca que é o limpar o aquário, né? Você tem um aquário todo sujo, a água turva, os peixes vão adoecendo. Né? Se a água do aquário está suja, imunda, os peixes adoecem. E o que a gente tem mania de fazer é de ficar dando remédio para o peixe e não limpa o aquário. Dar remédio para o peixe não resolve. Se você limpar o aquário, o peixe não adoece. O nosso corpo é igual. Se você limpar o nosso aquário, a nossa célula não adoece. E se tratar o peixe, tratei câncer. Tratei o câncer, botei no mesmo corpo. E volta no mesmo aquário imundo, vai voltar a patologia. É a mesma coisa. A analogia é a mesma. Muito bom, Papo. Tem mais perguntas? Muitas pessoas que não aceitam isso, né? Assim, que até busca, tem o conhecimento, mas não aceita. Por exemplo, eu tenho muito paciente que a primeira coisa dá probiótico, passa um mês, esqueci de comprar. Mas era o mais importante para a gente começar, né? Então, uma resistência tão grande para conseguir, né, ultrapassar essa questão. Às vezes, talvez não acredite no... Gente, mas tá ficando bonito demais isso, E por mais que a gente explique, né, que a gente... É maturação. Maturidade. As pessoas, às vezes, têm maturidade profissional e não têm emocional para gerir suas vidas. Nossa, você tocou num ponto importante e eu vou entrar... Antes da perguntinha, Gláucia, tem mais uma pergunta sobre anticoncepcional. Olha que interessante. Você abriu falando que a genética só conta 15%. Uau! E olhe lá. Como é que a gente distribui essa contagem, então? Vamos lá, vamos entender. Genética 15%. Eu tô branco desse jeito aqui, eu não tô entendendo. Não, vocês estão ótimos. Na câmera aqui, eu também sou no feriado mesmo e a maquiagem tá plena. A Carol deve estar com a vitamina D. Não, minha vitamina D não é que é boa. Então, 60% são as escolhas. Né? 20% meio ambiente, que faz parte das escolhas. Parte, sim. Né? 5% assistência médica. Os fatores, o peso dos fatores que fazem a gente viver mais de 65 anos. A gente tem saúde. 15%, 10 a 15% de genética. Inclusive os tipos de câncer. Câncer, 10 a 15% de genética. O resto, então, 60% são as nossas escolhas. Sim. Essa atitude de matar no peito, cara, eu falo assim, a culpa sempre é minha, muda toda a nossa sistemática. E assim tem que fazer para mudar. Claro. Como é difícil quando não depende da gente, você enlouquece. Agora, quando depende de você, não é tão mais fácil? A questão é que você até pode nascer, por exemplo, com um gene de predisposição a algum tipo de câncer. Só que existem maneiras de você deixar esse gene silenciado. Não deixar com que ele se manifeste, não deixar com que ele se expresse. E tem outros mecanismos, dependendo dos seus hábitos de vida, que vão acelerar, vão fazer com que ele se manifeste mais rápido. Então, por isso que a gente fala assim, o câncer é a agente que causa. Na grande maioria, você até acelera isso. Você pode ter o gene e manter ele silenciado ou não. Você pode ter o gene e fazer com que ele se expresse. E aí você vai desenvolver a patologia. Tudo depende de como está o seu organismo. Volto a dizer, tudo depende de como está o seu aquário. Se está limpo ou se ele está sujo. As chances da doença prevalecer e aumentar e aparecerem são muito maiores quando você está com o seu aquário sujo. Quando você tem desequilíbrios hormonais, de vitaminas, minerais, um todo. E é legal ouvir, enfim, e de repente chega um prato como esse, já que a gente está falando de mudança de hábito. Gabi, nossa, gente, eu até vou pedir, meninas, tirem uma foto aqui, coisa mais linda dessa mesa, pra gente colocar no nosso Instagram, porque tá muito bonito isso. Dá até dó de comer e desmontar isso daqui. Eu vou dizer bom apetite. Eu vou dizer bom apetite a vocês. Enquanto a gente experimenta essa delícia, conta então que você aprontou aqui Carol, hoje. Você sabe que sempre que eu venho eu tenho o maior amor e carinho, né? Eu assim, de preparar alguma coisa. Sabe. Hoje mais ainda, né? E, Carol, eu quis trazer coisas assim que as pessoas às vezes têm medo de consumir. Então, que nem o abacate, que dá né, que o pessoal tem um pavor imenso. O salmão mesmo, por ter um pouco mais de gordura, de colocar, regar com azeite essa questão. A amêndoa que eu trouxe, que também tem essa questão de mais gordura, porque
é possível a gente comer gostoso, uma coisa extremamente saudável e que vai ajudar, inclusive, esse equilíbrio hormonal que a gente tanto busca. E né? não tem um carboidrato gritando aqui no nosso prato, E aquilo, a gordura vai te dar saciedade por mais tempo, né? Não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas. Se acaso tiver fome em 3 horas, escolha um alimento como a gente trouxe aí esses petisquinhos, né? Que vão te dar saciedade, vai te dar antioxidante, fitoquímico. É isso que a gente precisa buscar, né, Carol? Gabi, mas tá muito... E aí, os amários? Gostaram? Eu sou suspeito, eu amo isso aqui. Manda bem, né? Muito, muito. Quem quiser, Que manda bom. perguntinha pra Gabi, que ela ensina, tá, gente? Vai estar lá no nosso site direitinho, como eu falei pra vocês. Ai, que delícia. Vamos fazer perguntinha do público, então, que a gente tem mais uns minutinhos. Olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Beijo, Lu, obrigado. O anticoncepcional tira apetite sexual? Essa pergunta é boa. É clássica. É clássica, é boa. Toda mulher, eu vou falar toda, porque a gente nunca, na medicina não existe nem toda nem nunca, né? Mas a grande maioria tem uma grande diminuição da libido. Por quê? A fisiologia é sábia. A mulher, quando ela vai ovular, no período da ovulação, o organismo dá um pico de testosterona. Para quê? Para aumentar a libido e a mulher buscar por relação sexual para você poder procriar. É a natureza, É somos aquele animais. grito de guerra, né? É grito de guerra. Exatamente. Quando você usa o anticoncepcional, e o mecanismo de ação dele é exatamente inibir a ovulação, você inibe esse pico de testosterona. Então você não só abaixa a sua testosterona, como também abaixa a sua libido. Essa queda da testosterona não traz só o problema da baixa libido. Todos os órgãos do corpo têm receptores para a testosterona. Entendi. Eu costumo dizer que a testosterona é o hormônio do tesão, mas é do tesão pela vida. É aquela coisa que te dá ânimo, de se levantar cedo, sair, trabalhar, fazer, viajar. A testosterona faz isso também. Então, muitas mulheres chegam no consultório cansadas. Nossa, eu estou fadigada, não tenho ânimo para fazer nada. Você vai ver que tem uma baita deficiência de testosterona. Então, a testosterona também é o hormônio da libido. Mas ela não é apenas o hormônio da libido. A libido é uma das coisas que ela altera. E o anticoncepcional, por inibir esse pico na ovulação da testosterona, faz com que a libido caia. Tá aí, então é verdade. E até uma licencinha, Carol, Claro. a gente recebe muito paciente usando antidepressivo e que quando ajusta tirar a testosterona, tirou, né? Então, assim, Exato. muitas pessoas tratando depressão por falta hormonal. Então, é o olhar o Isso todo tem mesmo, muito, né? né? A gente ter esse cuidado. Primeira coisa é o remedinho, é o antidepressivo. Aliás, tem muita gente tratando depressão e tomando tarjas pretas quando o problema real é uma deficiência hormonal. Sim. Que é o nosso E que não grande é assunto de hoje. diagnosticado de uma forma correta. É o que eu falei, é dar o remédio para o peixe. Tá com sintoma, dá o remédio. Tá com sintoma, dá o remédio. E não busca qual é a causa daquilo. Tá aí. Vitor, Gente, conta que o que tem nesse vidrinho aí que você colocou. Ah, ele no botou o prato. vidrinho. Eu tô aqui, ó, de Vamos fechar com olho. o vidrinho. Acabou nosso tempo. Eu ganhei um de Não presente sabe, dele ué. também. É uma fórmula mágica. Não é sal integral. Tu usou o sal rosa, isso aqui é um sal integral. A conta, sal integral. Sal integral, interessante. sal marinho, sal. Isso aqui chama real salt, né? De uma fonte nos Estados Unidos, mas é um sal integral. E aí Tu você carrega leva no o seu bolso. salzinho? Ele é muito prático, né? Adorei. Não vou mostrar a marca pra vocês, mas assim, tu carrega no também bolso. quero, hein? E aí É sai usando, é muito fácil, muito simples. Então a pessoa pode também levar o sal dela quando ela come Tranquilo, fora de porque as casa. pessoas falam assim, excesso de sal faz mal? Não, excesso de sódio faz mal. Sódio nos alimentos industrializados e não o sal que a gente coloca na comida. Desse não é o problema. Não é esse o problema. Tá aí. Que aula, hein? Obrigada, gente. Obrigada. Chegaram várias perguntas. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de colocar em outros momentos também. Bom, primeiro te agradecer que a comida está um espetáculo. Imagina, um prazer. Meninas, Obrigada. Obrigado, guardem e eles, claro, finalizem tranquilamente esta delícia, porque Obrigado. esse horário, e vocês, eu sei que agora tem uma tarde aí intensa, Bem de intensa. atendimentos, Já na teve verdade, noite, manhã. Gabi também. Já tive parto à noite, vai ter coisa... Ixi, Hoje virou, tá virado. Tá virado. Bebê genial chegou. Chegou de noite. Olha, gente, é assim, o intuito dessa confraria, eu espero que tenha chegado de uma forma, assim, como é que eu vou explicar, quando algo surgiu na minha cabeça e eu vim com essa proposta. Da gente, eu faço muito isso no programa, eu acho que muitas coisas a gente não pode só aceitar, a gente tem que discutir. A gente tem que dar a nossa opinião e tem que dizer, mas peraí,
mas isso aqui não está batendo com isso aqui. Não, calma. E chegar num bom senso que seja bom para todo mundo. Então, a gente está num mundo que a gente aceita tudo, né? Falar, eu te aceito. Você quer falar, eu te aceito. Calma, vamos conversar, vamos discutir, vamos aumentar as ideias. Até porque, quando a gente discute e conversa a respeito e aprende e troca ideias, a gente fica mais inteligente. Então, é uma questão de colocar assuntos importantes, mas para que a gente fique mais maduro, como você citou muito bem. Eu vou fazer os agradecimentos. Dr. Vitor Sorrentino, cirurgião plástico, muito obrigada. Nas redes sociais você pode acompanhar o trabalho dele lá no Instagram, @doutorabreviado. Victor tem um C, né? Sorrentino. Eu sei que tem muita gente que já te acompanha há muito tempo. Continuem. Obrigada por ter vindo. Imagina, Muito prazer, obrigada. E Dr. Domingos Mantelli, ginecologista, @Domingos Mantelli, 2 L's e no final também nas redes sociais. Nossa queridíssima nutricionista e chefe Maria Gabriela Esteves, lá no Insta. Obrigada pelas calorias que todos os dias você tem composto aí, né? Feito os cálculos pra gente. Carol, Diga. Um segundinho. Claro. Vou corrigir uma coisa. Dr. Vitor Sorrentino, ou Vitor Sorrentino, médico só. Médico, ok, médico. Porque o resto eu tenho o hábito de ler ficha, você sabe como é que é? Sei. Então, voltando, médico. Pratico medicina. Exatamente, praticante de medicina. Eu acho que seria, isso é uma forma realmente clara de... modo antigo. É isso mesmo. voltar ao Eu que médico de peço família, desculpas, né? eu tenho o hábito de... Eu vou lendo, né? Mas desculpa eu. Tá aí. Então, o Instagram da nossa queridíssima Maria Gabriela Esteves, @nutricionista Gabi Esteves, tudo junto, Gabi com Y no final, @nutricionista Gabi Esteves, você já encontra todo o trabalho. Muito obrigada, foi um super prazer.